Tá gravando? Beleza, pessoal, vamos começar então. Não falei o bom, vamos começar. Na aula de hoje a gente vai começar finalmente a olhar para integrais de forma um pouquinho mais séria e tentar calculá-las. E a gente vai se deparar com as famosas divergências ultravioletas em teoria quântica de campos. Divergências ultravioletas não são os únicos tipos de divergências que aparecem em teoria quântica de campos. Você também tem situações onde você pode se deparar com divergências infravermelhas. A gente não vai lidar com elas nesse curso, dentre os motivos pelo qual eu não entendo muito bem como lidar com divergências infravermelhas. Então, vou falar daquilo que eu entendo mais ou menos por aqui nesse curso. Legal? Então, vamos começar olhando para função de dois pontos. Dois pontos. Um PI, um loop. Só para lembrar, quer dizer, eu vou focar, como sempre, né, no nosso modelo Lambda Phi4. Daqui para frente eu acho que eu vou basicamente usar só o modelo Lambda Phi4 enquanto a gente estiver falando de campos escalares. Tá? No caso da função de dois pontos, a gente já viu que I vezes gama 2, que vai depender de um momento externo. Agora eu não vou mais ficar diferenciando entre P1 e P2. Eu sei que eu tenho P1 e P2, tenho uma delta de conservação total de P1 mais P2. E no fim das contas eu posso reescrever tudo em termos de um momento só. Então, vou escrever em termos de um momento P1, e daqui para frente eu vou chamar de P. Tá legal? Isso daqui vai ser, na aproximação ao loop, I P quadrado menos M2 mais 1 sobre 2, um diagrama do tipo tadpole, com momento P, e aí um momento interno, que vai ser um momento integrado Q. Legal? Qual é a expressão mesmo para esse diagrama? Esse diagrama é um loop. Momento integrado Q. Bom, o momento P aqui não vai interessar, porque o vértice em si vai ser independente de momento. E isso daqui é um diagrama com pernas externas amputadas. Apesar de eu não estar colocando os tracinhos aqui, eu estou falando de uma função PI, então pressupõe que eu tenho pernas externas amputadas. E isso corresponde a um diagrama do tipo menos I lambda integral em D Q 2π a quarta I sobre Q2 menos M2 mais I epsilon. Lembrando que o epsilon tem que ser tomado a zero no final, né? Bom, até aqui a gente chegou nessa expressão e é isso. Tocamos a vida a partir disso, focamos em outras coisas. Né? A gente discutiu bastante como calcular os fatores de simetria e tudo mais. A gente não atacou de fato essa integral. Então, o objetivo da aula de hoje é começar a olhar para esse tipo de integral aqui e ver quais são os problemas associados a essas integrais e como caminhar na direção de como lidar com esses problemas. Tá legal? Aqui teria dois caminhos para calcular isso. Tá? Um caminho consiste em... Então, nosso objetivo aqui vai ser calcular essa integral que eu vou chamar de I TED. Bom, I T de tadpole. Legal?
que vai ser dq a quarta, 2π a quarta, e Q2 M2 mais IY. Legal? Para essa integral aqui eu tenho duas formas de prosseguir. Em geral eu tenho duas formas de prosseguir. Uma não é tão difícil nesse caso dessa integral, mas seria bem mais difícil em outros casos, que vai ser o seguinte: você decompõe isso numa integral na parte espacial, uma integral na componente Q0, isso daqui indo de 0 a infinito, na parte espacial é sobre o R3 como um todo, e de menos infinito a mais infinito. Bom, pode ser de 0 a infinito e eu multiplico por um fator 2, mas de menos infinito a mais infinito. E aí eu tenho que integrar um bicho desse tipo aqui, né? Q0 ao quadrado, menos o que vai aparecer aqui vai ser aquilo que a gente chamava de ômega ao quadrado de Q mais Y. Tá legal? Então a ideia aqui seria: primeiro eu calculo essa integral em Q0, pego o resultado da integral em Q0, se for um resultado bem definido, e aí calculo a integral em Q3. Tá? É possível fazer isso? Sim. Vamos fazer isso? Não. Se vocês quiserem olhar um pouquinho essa abordagem, o livro do Ashok Das, ele discute um pouquinho o cálculo dessa integral dessa forma. Tá? O livro, o Lectures on Quantum Mechanics. Tá no capítulo de regularização. O caminho que a gente vai seguir é um caminho muito mais... Você falou Lectures on Quantum Mechanics? Lectures on Quantum Field Theory. O caminho que a gente vai seguir, que é um caminho muito mais utilizado em teoria quântica de campo, de forma geral, é fazer um truque, que é aquilo que a gente chama de rotação de Wick. Então, deixa eu fazer um outro interlúdio aqui. Só para brevemente falar de rotação de Wick. Esse é o mesmo Wick da contração de Wick e da eletrodinâmica de Lewick. Por algum motivo todo mundo fala Wick quando fala eletrodinâmica de Lewick e Wick quando fala de contração ou rotação de Wick. A ideia é a seguinte: a ideia básica da rotação de Wick é fazer uma transformação, uma mudança de coordenadas, de tal forma que a componente 0 do quadro vetor posição, ela se torna menos I a componente 0 do que seria aqui um quadro vetor posição com esse rótulo E, que diz respeito ao euclidiano. Tá? Então eu tenho originalmente uma teoria quântica de campos num espaço-tempo, ou seja, uma variedade com métrica lorentziana, variedade plana com métrica lorentziana, uma métrica de Minkowski. Eu defino um vetor posição, quadro de posição na minha métrica lorentziana e eu faço uma transformação imaginária levando para uma métrica euclidiana. Tá legal? Essa transformação ela ocorre no componente 0, nas componentes espaciais, aqui com J igual a 1, 2, 3, basicamente você tem simplesmente XJ E. Tá? Veja que agora aqui eu tinha índice em cima, aqui eu tenho índice embaixo, em cima e embaixo. Porque no euclidiano não faz, você não precisa ficar se preocupando entre um índice em cima e um índice embaixo. Você pode escrever todos os índices embaixo e tá tranquilo. Legal?
Se você faz a transformação para um quadrivetor lorentziano, para o quadrivetor posição lorentziano com índice embaixo, lembrando aqui que eu estou trabalhando com uma métrica de Minkowski na diagonal, que corresponde à diagonal mais, menos, 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 tá legal? Para componente zero, eu novamente tenho menos i x0, e a componente zero do quadrivetor posição no euclidiano, e menos x j euclidiano para a parte espacial. Tá legal? Aqui o j, acho que ficou claro, mas só para enfatizar, né? O j é igual a 1, 2, 3, nesse caso aqui. Né? Isso significa, por exemplo, que se eu tenho um produto escalar no lorentziano, métrica de Minkowski contraída com... Aqui não precisa nem ser essa, digamos, lei de transformação aqui, ou essa regra de transformação, ela se aplica a todos os vetores definidos no espaço de Minkowski. Você tem um vetor arbitrário, componente zero vai rodar, vai ser transformado por menos i, e as componentes espaciais se transformam dessa forma. Tá? Você pode fazer uma versão equivalente para tensores também. Tá? Mas vamos focar nesse produto interno. Esse produto interno, se você aplica, se você decompõe isso daqui, né, em eta 00, x0, x0, mais eta 1, x1, x1 e assim por diante, e aplica essas transformações componente a componente, daqui você obtém menos delta mini x-mi euclidiano, x-ni euclidiano. Ou seja, você tem de fato uma métrica agora positiva definida, né? Legal? De tal forma que o produto escalar vai em menos produto escalar em geral. Tá? Para derivadas, se você pega, por exemplo, a componente zero de um quadrigradiente, a derivada ela não vai com isso daqui, ela vai com mais i derivada no euclidiano. De onde vem isso, né? A ideia aqui seria derivada é igual a dx0 euclidiano, dx0 lorentziano, d0 euclidiano, e aí se você relaciona com base nessa expressão, você ganha um mais i ao invés de menos i. Legal? E para as componentes espaciais do gradiente, lorentziano vai em... Bom, não estou dando bem, né? Então, o dj vira dj euclidiano. Tá legal? Por conta disso. Tudo que for produto escalar a gente pode utilizar? Oi? Tudo que for produto escalar a gente pode utilizar? Tipicamente sim, eu vou dar um contra-exemplo agora que vai ser, a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado na transformada de Fourier. Tá? Então, isso daqui são regras, digamos, de rotação de Wick no espaço de posições. Rotação é pelo seguinte motivo, né? O que você está fazendo aqui é você pega um eixo real e transforma ele num eixo imaginário, né? Então você faz uma rotação no plano complexo. Você tem um eixo, tem uma variável que seria real, você transforma numa variável imaginária. Quer dizer, você faz uma rotação equivalente a um ângulo de π/2 no plano complexo, né?
No caso de vetores no espaço de momento, a ideia é a seguinte. Aqui nós vamos utilizar, vou definir primeiro com índice embaixo, K0, onde K é um vetor, vamos chamar de P. P0, onde P é um vetor de momento, tá? Ele vira mais I P0 no euclidiano. E a mesma coisa para o P com índice em 5. Aqui vai virar mais I P0 euclidiano. Isso é feito dessa forma para garantir a equivalência derivada indo em momento, né? Legal? Isso significa que daqui você... Bom, essa é para componente espacial, desculpa, temporal. Para componente espacial você vai ter PJ PJ L vai em... Não precisa de L, né? Não estou colocando L. PJ vai em PJ euclidiano. Legal? E PJ com índice embaixo, se esse vai com mais, esse tem que ir com menos, tá? Porque métrica abaixa, né? Troca o sinal, né? Métrica abaixo, esse daqui vai com menos, P, J, euclidiano. Combinando essas duas, quer dizer, combinando isso com o que está ali em cima, daqui a gente tira que Px no lorentziano vai ser mapeado em P euclidiano, vai ser mapeado em P euclidiano, X euclidiano. Legal? Então esse produto escalar não trocou de sinal. Tá? E a outra transformação importante nesse caso, bom, esse não muda de sinal, mas, por exemplo, um PQ no euclidiano, entre duas variáveis de momento qualquer, no lorentziano, quer dizer, isso daqui vira P euclidiano, Q euclidiano. Então, esse daqui entre variável de posição e momento não troca de sinal. Na nossa convenção, pelo menos. E por fim, um outro ponto importante de se notar aqui é que D4P no lorentziano vira I D4P no euclidiano. Legal? Ok? Bom, essas são as regras de transformação, dessa rotação de Wick. Tá legal? É claro que, assim, essa é uma transformação sutil. A gente está fazendo uma mudança, passando do plano passando de uma função... quer dizer, você está fazendo uma transformação no plano complexo, né? E isso pode causar problemas. Em geral, você tem que tomar muito cuidado com isso. Em teorias quânticas de campos, que a gente vai considerar aqui, que são aquelas livro-texto, essa passagem ida e volta ela é razoavelmente segura. Legal? Você tipicamente... porque os problemas que você pode ter quando você faz essa rotação está relacionado a cruzar algum polo no plano complexo, cruzar alguma linha de corte, alguma coisa assim. Tá? A gente vai lidar com casos livro-texto que são razoavelmente seguros. Não é necessariamente verdade que é sempre seguro. Então, você tem, por exemplo, na área de
teoria quântica de campos não perturbativa, por exemplo, aplicada, métodos funcionais aplicados a QCD, por exemplo, tipicamente as coisas são feitas no euclidiano, porque no euclidiano é onde a gente consegue fazer alguma coisa, e não está claro se esse mapeamento entre euclidiano e lorentziano de fato é bem definido. Então, pode ser que todo o esforço sendo feito no euclidiano não tenha um mapeamento bem definido com o lorentziano. Mas é o que temos para hoje. Sim? Uma dúvida. A derivada com índice J em cima vai ter um sinal de menos também? Só para... Isso. Derivada com índice J em cima teria um sinal de... Top. E no início você tinha dito que a forma como os P0s estavam, a transformação do P0 estava definida era para ele ter um mapeamento com a derivada com relação ao tempo. Beleza. Quando a gente for olhar os sinais dos PJs e os sinais das derivadas não estão iguais, é para ser isso mesmo? Peraí. Calma. Você tem alguma razão mais na frente para querer que o PX não troque de sinal? Ou não? Aqui? Não, o PX... Essa daqui eu tenho a razão para querer, que é isso daqui. Não, estou dizendo assim, pro P com X, né, para esse produto escalar, você tem alguma razão para querer que isso... Não é só não. Mas aqui seria, por exemplo, se o DMI, tipicamente o que a gente tem é esse mapeamento aqui, né? PMI vira IDMI no euclidiano. Por sua vez, desculpa, lorentziano. Por sua vez, isso daqui isso daqui e isso daqui também é válido, né? Tá? Se você lembra agora de quem é esse quadro vetor, esse quadro vetor vai ser dt, aqui eu estou falando tudo lorentziano, dt gradiente. E esse quadro vetor aqui vai ser P0 menos P. Tá? Aqui, por sua vez, eu tenho I dt menos gradiente. E isso daqui é P0, bom, tanto faz em cima ou embaixo, dada a nossa métrica, né? Mais gradiente, desculpa, mais P. Tá? Então tem uma troca de sinal aqui, né? Entre P e derivada na parte espacial. Então viria daí esse ponto. Tá? Essa questão é sempre, assim, sempre que eu vou rever essas transformações eu me confundo pra caramba. Então, espero que esteja tudo autoconsistente agora. Eu tenho um conjunto de notas que eu posso passar para vocês depois, uma série de convenções revisada por ele, inclusive. Você revisou, né? Acho que ele é da rotação de Wick com fermions e não sei o quê. Revisado por ele e pelo Arthur, que é em breve pós-doc lá da UERJ. Com o Rudinho. Onde eu faço todas as convenções em detalhes para espinores, matrizes gama. Foi da, tudo mais. Da conjugação de carga. Da conjugação de carga e tudo mais. Só que eu faço tudo no espaço de posição, não tem nada no espaço de momento lá. Então eu tive que rever do zero, de fato, ao preparar a discussão aqui. Mas enfim, então essa é a ideia da rotação de Wick. Cuidado com a rotação de Wick, nem sempre ela é bem definida, tá? Mas, para efeitos aqui do que a gente vai fazer, estamos seguros. Legal? Pelo menos assim, exemplo, livro, texto, um loop, estamos bem. Tá? Por que fazer isso? Vamos retornar até de pouco, né? Retornando ao nosso diagrama do tipo Tadpole. Nós estamos tentando calcular uma integral do tipo
e t, que vai ser d4q, 2π a quarta, e q quadrado menos m2 mais y. Legal? Isso aqui no Lorentziano. Agora eu vou aplicar aquelas transformações aqui. Legal? Esse elemento de volume vira I elemento de volume dividido por 2π a quarta I sobre menos Q2 menos M2 mais IE. Que é euclidiano. O Q quadrado lorentziano vira menos Q2 euclidiano. Legal? Esse I com esse I vira menos 1, que vai tornar o denominador positivo. Então isso aqui eu posso reescrever na forma D4 Q euclidiano, 2π a quarta, 1 sobre Q2 euclidiano mais M2. E agora eu tenho uma vantagem aqui. Quer dizer, uma primeira vantagem. Agora não preciso mais ficar carregando esse IY. Esse IY, ele apareceu lá no início como uma prescrição de contornar o polo associado à integração em Q0. Agora eu tenho algo positivo definido mais algo positivo definido. Então eu não vou passar mais por cima de nenhum polo. Então eu posso simplesmente jogar fora o meu IY. Tá legal? Essa é a primeira vantagem. Tá? A segunda vantagem é que agora essa integral, nosso integrando, ele depende só do módulo de um quadrivetor ao quadrado. Portanto, eu tenho simetria esférica aqui. Logo, eu posso realizar a integração da parte angular. Então, isso daqui vai dar 1 sobre 2π a quarta. A integração da parte angular produz um fator 2π ao quadrado. O senhor pode repetir o primeiro argumento? Por que não... O do Y? O ponto é, o Y, ele inicialmente ele surgiu na integração do Q0. Lá atrás, como a gente introduziu o Y, né, ele apareceu por conta da integração do Q0. A integração do Q0, ela ia passar por cima desse polo em Q0 igual a ômega, mais ou menos ômega, né? Agora, o que eu tenho aqui é algo positivo definido, quer dizer, pelo menos é maior ou igual a zero, né? E aqui também é algo maior ou igual a zero. Então eu não passo mais por cima daquele polo mais ou menos ômega. Talvez naquela figura da parte real imaginária, se você imaginasse, esse é um diagrama de Q0 que teria um polo no eixo real, que você tinha que caminhar nele. A prescrição do Y seria desviar desse polo que você vai passar no eixo real. Então a ideia aqui seria o seguinte, né? A ideia é você complexifica o seu Q0 e aí você tem um plano complexo, tem uma integração no plano complexo de Q0. Então você tem a parte real e a parte imaginária de Q0. Tá? O que nós tínhamos originalmente é um polo aqui, outro polo aqui. O que nós fazemos com o Y, e nós queremos integrar nessa reta aqui, né? O que nós fazemos com o Y é deslocar esse polo para cima e esse polo para baixo. Isso torna viável agora a integração sobre o eixo real. Tá? Mas, e aí a gente utiliza o teorema de Cauchy para isso, né? Isso vai ser equivalente a integrar aqui, dado que, digamos, se você fecha o contorno e você pega essa integração, que seria, por exemplo, se você fechar o contorno por cima aqui, né? Se você rotacionar, você não passa por cima de nenhum polo e não muda a sua integral, né? Então essa é mais ou menos a ideia. Tá? E agora eu não preciso mais do Y, porque eu estou integrando meu eixo imaginário, então eu não tenho mais nenhuma obstrução no meio do caminho. Tá legal?
Isso daqui agora se tornou um integrando esfericamente simétrico. Eu posso realizar a integral na parte angular. Em geral, a integral na parte angular dá um elemento de ângulo sólido do tipo 2π d sobre 2 gama de d sobre 2. Nós estamos em d igual a 4, então isso daqui se torna gama de 2 é igual a 1, e aqui em cima fica com 2π a quarto. Quer dizer, 2π ao quadrado. Né? Isso daqui agora vira uma integral. Integrei na parte angular, sobrou a integral na parte radial. Tá? A integral na parte radial vai ser de 0 a infinito. Tá? E eu vou simplesmente chamar isso daqui de dQe. Fica subentendido que o QE nesse contexto é a componente radial em coordenadas esféricas quadridimensionais. Tá? O jacobiano vai produzir um Q elevado a 3. Em D dimensões, isso seria o D. O ponto aqui que eu estou usando é, em D dimensões, para integrais esfericamente simétricas, eu posso reescrever isso dessa forma. D menos 1 dq, onde esse ômega é o que está ali em cima. Legal? Dividido por isso. Ok? Tá? Aqui a gente já pode começar a ver que tem um problema. Bom, isso daqui a gente pode simplificar um pouquinho mais. Isso daqui vai dar 1 sobre 16π ao quadrado, se eu não me engano. Isso mesmo. Integral. Aí é 8, eu acho. Aqui? 4 dá 32. 4 dá 32. Não, perdão. O 4 dá 16. É 16, isso agora. 8π ao quadrado. E aí deu essa integral aqui, que vai ser dQe ao cubo QE ao quadrado mais M2. Integral de 0 a infinito. Tá? Daqui eu já começo a ver que tem algum problema. Vamos olhar o limite Q grande desse integrando. No limite, se você olha para esse integrando, se você olhar no integrando, no limite QE ao quadrado muito maior do que ME, e a gente vai ter que passar por esse limite na nossa integral, isso daqui é aproximadamente QE. Certo? Quando eu integro isso, vai dar infinito ao quadrado. Né? Vai dar Q ao quadrado, e aí eu tomo o limite Q para infinito, vai dar infinito ao quadrado. Legal? Então essa é a primeira aparição de uma divergência associada a cálculos de loops em teoria quântica de cálculos. A gente já tinha visto uma divergência lá no cálculo da Hamiltoniana, na velocidade do vácuo da Hamiltoniana, mas agora a gente tem uma divergência associada com loops. Tá? Ok? Vamos ver se isso é uma característica só do tadpole. Vamos falar agora, ao invés de subir em loops, vamos subir em funções de n pontos. Vamos olhar agora para uma função de 4 pontos. Se você quiser, ali naquela integral, você pode pensar de outra forma, né? Você pode... isso daqui vai ser, no fundo, uma integral imprópria, né? Uma integral imprópria vai ser definida como sendo o limite de uma integral regularizada, então seria uma integral de 0 até um Q máximo, e aí você integra em função de Q máximo, depois toma Q máximo para infinito, e você vai ver que isso daqui vai dar, de fato, infinito. Legal? Vamos agora olhar para a função de 4 pontos. Função de 4 pontos na aproximação ao loop. Tá? De novo, focando na teoria lambda Φ4. Tá?
Nesse caso aqui a gente viu que a função de 4 pontos, I vezes gama 4, que nesse caso agora depende de três variáveis de momento, tá? Então vai depender de... Bom, eu vou deixar a dependência no momento implícita aqui, tá? Isso daqui vai ser, diagramaticamente, o vértice clássico, o vértice trilevel, mais um meio. Então aqui seria com o momento 1, 2, 3, 4, mas sempre assumindo conservação de momento. E aí eu tenho 3 diagramas desse tipo aqui. Um, 2, 3, 4, mais 1, 3, 2, 4, mais 1, 4, 2, 3. Eu realmente preciso melhorar esse meu. Ou mudar o 2. Tá legal? Não eram 6? 2 com 3, desse lado. Não, são 3 mesmo. O que era o 6 é o que tinha um triângulo. O triângulo. Esse tem aqui. vértices. Esse aqui. Tinha 6. Você poderia, por exemplo, colocar, sei lá, bom, qualquer outro que você desenhar aqui dá para reorganizar em termos desses sem ter que rasgar o diagrama, né? Esse é o ponto. Não, é porque tanto faz entrada quanto a saída. Isso. Você poderia, tanto faz aqui você poderia colocar um 4 e é o mesmo diagrama. Desde que você não rasgue o diagrama, eles são equivalentes. Esses diagramas aqui, eles recebem o nome de candy diagram, bala, né? Ou bombom. Vamos olhar então para esse diagrama. Eu não vou me preocupar muito com os rótulos, tá? Vou só supor que aqui está entrando, desse lado aqui eu tenho uma soma de momentum P. Tá? Pode ser P1 mais P2, pode ser P1 mais P4, P1 mais P3. Mas do lado de cá eu tenho P. Tá? Isso significa que se aqui eu tenho Q, aqui eu tenho P menos Q. Por conservação de momento. Tá? Tenho um momento entrando, momentum P1, P2, por exemplo. Eles vão somar aqui nesse vértice, vai dar P1 mais P2. E aí por conservação de momento aqui tem que ser P menos Q. Isso daqui vai ser menos I lambda ao quadrado, integral em D4Q, 2π a quarta, I sobre Q menos M2 mais I epsilon, I sobre P menos Q ao quadrado, menos M2 mais I epsilon. Tá? Essa é a integral que a gente quer calcular. Essa integral eu posso reescrever no euclidiano. Então aqui eu vou ficar com menos I lambda ao quadrado. Vai aparecer um I daqui. Tá? Quando eu rodar o elemento de volume vai aparecer um I. E vai aparecer um menos aqui e um menos aqui. Tá? Esse menos cancela com esse menos aqui. Então, no fim das contas, eu fico com um I ao cubo. Tá? Ok? Integral em D4 Q euclidiano, 2π a quarta, 1 sobre Q quadrado mais M2. Novamente, não preciso me preocupar com o I epsilon, vou jogar o I epsilon para zero nessa etapa. P euclidiano, Q euclidiano ao quadrado mais M2. Legal? Ok? Esse M é a soma das duas massas. Não, o M é a massa do propagador, né? Do propagador. Mas das duas massas, das duas partículas entradas, que eu vou dizer.
Não, eu só tenho uma. É como se eu tivesse uma partícula no propagador, né? Independente do que está aqui fora. Só tem um campo nessa teoria. Então, Só tem um campo nessa teoria. Isso. Mas mesmo se eu tivesse dois campos, não seria uma soma de massas. Se eu tivesse um campo passando por aqui e outro campo por aqui, eu teria um propagador com M1 e o outro propagador com M2. Não vou ter a situação de M1 mais M2. Tá? Então, o que interessa é a massa só da linha sobre a qual a gente está integrando. Tá? Bom, daqui a gente já pode olhar de novo o comportamento ultravioleta dessa integral. Né? Se você agora analisa o regime de Q suficientemente grande, você vai ter, então, deixa eu pegar isso daqui e eu vou aproximar o seguinte, eu vou tomar Q euclidiano muito maior do que P euclidiano e Q euclidiano muito maior do que o parâmetro de massa. Legal? Isso daqui vai me dar uma integral desse tipo aqui. M2, P2 mais M2. Isso daqui ao quadrado. Tá? Novamente, eu posso integrar a parte angular. Tá? Nesse regime aqui, eu posso agora integrar a parte angular, porque nesse regime ela é estreitamente simétrica. Legal? Isso daqui vai me produzir um Q ao cubo. Tá? Bom, quer dizer, na verdade, isso daqui, eu não preciso nem da massa aqui embaixo. Né? Se o P é muito maior do que... Se o Q é muito maior do que a massa, né? Eu estou no ultravioleta profundo, isso daqui vai dar 1 sobre Q a quarta, que é ao cubo. Esse cara vem dos dois propagadores no ultravioleta e esse cara vem do elemento de volume. A integração da parte, é o jacobiano do elemento de volume. Resultado, 1 sobre Q ao quadrado, e quando você integra vai dar um logaritmo de Q, e aí você toma para infinito e vai dar logaritmo de infinito, que é infinito. Legal? Então isso daqui tem uma integral, tem uma divergência logarítmica aparecendo aqui. Legal? Beleza? Lembrar uma coisa que eu tinha feito. Bom. Beleza, então identificamos uma divergência quadrática, porque aqui o resultado da integral vai ser Q ao quadrado, quando eu tomo para o infinito, e infinito ao quadrado. Aqui eu tenho uma divergência logarítmica, porque vai dar logaritmo de infinito. Uma divergência quadrática, ela é mais divergente do que uma divergência logarítmica. Um x ao quadrado cresce mais rápido do que log de x. Tá? Então a gente viu que da função de 2 pontos para a função de 4 pontos, ela ainda vai ser divergente, mas ela é menos divergente do que o caso de 2 pontos. Então o grau de divergência diminuiu. Tá? Vamos ver agora se subir o número de pontos muda alguma coisa. Tá?
vamos olhar para a função de 6 pontos. Eu tenho alguma função de 6 pontos on loop disponível? Se eu olhar para a função de 6 pontos, um PI, legal, tem algo desse tipo aqui. Eu tenho alguma contribuição trilevel para a função de 6 pontos no modelo lambda de 4? Não tem, não consigo construir nenhum diagrama trilevel com 6.6 linhas externas. Tá? Eu também não vou ter nenhum diagrama, então eu não tenho nenhum diagrama ordem lambda, e ordem lambda me dá 4 pontos. Eu não tenho nenhum diagrama ordem lambda ao quadrado, porque lambda ao quadrado envolve 2 vértices e com isso eu consigo construir on loop somente a função de 4 pontos. Então eu vou ter uma contribuição ordem lambda ao cubo, que vai ser algo proporcional, né? O primeiro termo aqui vai ser um diagrama desse tipo aqui. Tá? Vocês podem determinar o fator de simetria se vocês quiserem. A gente não interessa aqui. Você, é claro, vai ter várias permutações desse mesmo diagrama. Tá? Na verdade, são várias perturbações do mesmo diagrama. Tá? Esse diagrama, por sua vez, aqui eu tenho 3 propagadores internos, mas eu tenho uma integral só, eu tenho um loop. Então isso daqui vai ser algo do tipo menos i lambda ao cubo, tá? Vamos supor, por exemplo, que aqui eu tenho uma soma de momentum P1, aqui eu tenho uma soma de momentum P2 e aqui eu tenho uma soma de momentum P3. Por conservação de momentum, eu sei que momentum P1 mais P2 mais P3 tem que ser igual a 0. Tá? Então eu posso parametrizar tudo em termos da soma de momentum P1 e soma de momentum P2. Tá? Então suponha que aqui eu tenho integral em dq. Aqui eu tenho Q mais P2. E aqui eu tenho, aqui vai ser Escolhi um bom lugar de colocar o Q. Q menos P1. De tal forma que quando ele passar por esse cara aqui, ele vai somar P1 e volta. Legal? Aqui seria Q mais P2 mais P3, só que P2 mais P3 é igual a menos P1. Tá? Isso vai me dar uma integral em dq, d4q, 2π à quarta, i q quadrado menos n2 mais i uma integral, quer dizer, uma integral não, um propagador do tipo q mais P2 ao quadrado menos M2 mais IE e Q menos P1 menos M ao quadrado mais IE. Legal? Ao passar por euclidiano, bom, eu vou ter eventualmente algum menos I elevado a alguma potência. Legal? Continuo com menos i lambda ao cubo, integral dq4, 2π à quarta, 1 sobre q2 mais n2, 1 sobre q mais p mais n2, 1 sobre Q menos P mais M2. Legal?
Não vai precisar botar os rótulos do euclidiano. Nossa. Deixa eu colocar aqui só para Deixar na gravação. deixar na gravação, né? Então, Q2 euclidiano. Bem ruim, mas enfim. Momento euclidiano ali. Tá legal? De novo, eu vou olhar para o comportamento ultravioleta. Então, se eu olho agora para o regime ultravioleta, o meu integrando, né? Esse daqui vai dar menos I, blá blá blá. Integral. Bom, vou já colocar a integração na parte radial. Então, no ultravioleta, eu posso descartar a dependência em P1 e P2, posso descartar as massas, e aí eu fico com QE ao cubo, que vem do meu jacobiano, que é a sexta, né? Legal? Isso daqui é QE a menos 3, que aí sim, quando eu integro, vira QE a menos 2, que no limite QE indo para infinito vai para zero. Então isso daqui é finito. Menor do que? Menor do que infinito. Pelo menos no ultravioleta. Pelo menos a gente não introduz nenhum infinito devido ao ultravioleta, ao regime ultravioleta. Legal? Então, você vê que conforme você aumenta, o padrão aqui é esse. A gente começou na função de 2 pontos, tínhamos uma divergência quadrática. Função de 4 pontos, uma divergência logarítmica. Diminuímos o grau de divergência. Função de 6 pontos já vai ser uma divergência finita. Quer dizer, já vai ser uma integral finita. Uma divergência finita não. Uma integral finita. Função de 8, 10 e assim por diante, também. Por quê? Porque você vai aumentar o número de propagadores que você vai ter. Aumentando o número de propagadores, você aumenta a potência do denominador. Legal? Só fazer um comentário em cima do que ele comentou. No infravermelho, nesse caso, você não vai ter problema porque você tem uma massa ali. Se você tomasse o Q indo para zero, você não encontra nenhuma divergência entre propagadores internos. Porque no infravermelho a gente não pode usar isso daqui. No É. infravermelho, de fato, a gente tem isso daqui. No caso, tem uma massa. Né? Então, teorias sem massa são teorias tipicamente problemáticas no infravermelho. Vamos dar uma olhada rapidamente no diagrama de 2 loops. Tá? Vou fazer função de 2 pontos. Agora, 2 loops. Legal? Na função de 2 pontos a 2 loops, nós tínhamos esse diagrama 1 e esse diagrama 2. Esses eram os 2 diagramas com PI. Legal? Os 2 diagramas, bom, a configuração dos dois são bem diferentes, tá? Mas nos 2 diagramas, se você olhar no ultravioleta profundo, descartando qualquer dependência adicional aqui, esse daqui talvez seja um pouquinho mais fácil de analisar, porque esse daqui acaba tendo uma espécie de overlap entre integrais e tudo mais. Deixa eu focar nesse daqui, e aí eu vou só dizer que o outro é a mesma coisa. A gente vai discutir ele um pouquinho mais pra frente. Esse daqui, esse daqui a gente vai ter um propagador, 2 propagador, quer dizer, um propagador, outro propagador, associado a uma variável Q1, então aqui a gente vai ter uma variável Q1, e aqui uma variável Q1. E aqui a gente tem uma variável Q2. Tá legal? Isso significa que isso daqui se torna uma integral do tipo D DA4 Q1
não vou me preocupar com os fatores 2π. No ultravioleta, isso daqui vai ser 1 sobre Q1 a quarta, tá legal? E o outro vai ser 1 sobre Q2 a 2, quer dizer, Q2 ao quadrado, né? Legal? Esse daqui potencialmente leva a uma divergência logarítmica e esse daqui novamente uma divergência quadrática. Legal? A gente tem que tomar um certo cuidado com a possibilidade de overlap de divergências, uma divergência multiplicando a outra, mas o importante aqui é que a gente não aumenta o grau de divergência com esse tipo, a gente não cria uma divergência quártica, por exemplo, uma divergência sexta, por exemplo. Tá legal? Se você quiser, você pode pensar nisso daqui como se fosse uma integral só, assim, bem heuristicamente, né? Como se fosse uma integral em Q8, D8Q, 1 sobre Q a sexta, tá legal? Isso daqui vai produzir, o jacobiano vai produzir um Q a sétima, então vai dar uma integral de algo linear que vai dar um Q quadrado. Legal? E vai ser uma divergência quadrática também. Tá? Essas duas características que a gente viu aqui são bastante importantes. Primeiro, o grau de divergência diminui conforme você aumenta o número de pernas externas. E segundo, o grau de divergência não aumenta conforme você aumenta o número de loops. Tá? Isso é algo característico daquilo que a gente chama de uma teoria renormalizada. Tá? Existem teorias que são não renormalizáveis e aí essas duas propriedades não são mantidas. Ou uma dessas propriedades não vai ser mantida. Tá? Vocês podem tentar explorar um pouquinho ao invés de brincar com... Por exemplo, suponha que o seu vértice ele envolve uma dependência em momentum agora. Suponha que o vértice em si envolve uma dependência em momentum. Tá? Por exemplo, se você tiver um termo de interação desse tipo aqui, termo cinético a quarta, termo cinético ao quadrado, no fundo, né? Derivada a quarta, esse vai ser um vértice que depende de momentum a quarta. Tá? Se você tem momentum a quarta, você vai ter um problema que vai ser, conforme, por exemplo, se você vai para a função de n pontos, se você aumenta o número de propagadores, você continua aumentando a potência no denominador. Mas ao aumentar o número de propagadores, você também aumenta o número de vértices. E aí você também aumenta a potência no denominador, no numerador. E aí fica uma competição entre esses dois. Em geral tem essa competição entre numerador e denominador. E isso pode levar à não renormalizabilidade da teoria. Legal? Não renormalizabilidade significa que a gente vai ter problemas ao absorver as divergências por um determinado procedimento que a gente vai introduzir na semana que vem. Legal? O que mais? Vamos falar um pouquinho sobre contagem de potência. Vamos tornar essa discussão aqui um pouquinho mais genérica, tá? Vamos falar de regularização ainda hoje? Talvez. Não, porque eu ia sugerir, se você não fosse falar disso, talvez você falar um pouco sobre regularização, talvez eu fazer uma aula extra na sexta,
para fora, de montagem de potência, isso atrapalha a autonomia, se atrapalha. Tu me ferra, né, cara? Então vai. Você contar isso de potência rápida. Não, de qualquer forma, acho que a regularização se encaixa bem na mesma aula que a normalização. Vai. Ué, já vou dar aula hoje à noite ainda. Não, eu falei eu. Ah, você? Ah. Mas já tá no cronograma, esquece. Eu achei que você não fosse falar disso hoje. Enfim. Vamos falar de contagem de potências, rapidamente. Agora eu vou fazer o seguinte. Vamos supor que a nossa lagrangiana de interação ela envolve uma soma em n de 3. Bom, uma soma em n maior do que 3. Legal? Maior ou igual a 3. Lambda n φ. Então não estou mais numa teoria F4, nem numa teoria F3. Estou numa teoria polinomial genérica a princípio. Legal? E vamos supor que também a dimensão vamos supor que a dimensão do espaço-tempo é arbitrária. Eu vou chamar isso de T. Tá? Isso não significa que eu quero começar a falar de teorias de dimensões extras nesse curso, não. Tá? É só para a gente ter uma intuição do que acontece quando você varia a dimensão, seja para cima ou para baixo. Legal? O que vai mudar aqui com a dimensão arbitrária é que ao invés de integrar em D4Q, a gente agora vai integrar em DDQ. Legal? Essa é a mudança importante pra gente. Tá? Suponha que eu tenho um diagrama, um PI, com N pernas externas. Não, na verdade, E pernas externas. Tenho 1, 2, 3, E pernas externas. Legal? Eu consigo estimar o grau de divergência desse diagrama? Em geral? A resposta é sim. Tá? A ideia é a seguinte, esse diagrama, seja lá qual for o bicho que vai estar aí, tá? Se você tem um potencial desse tipo, ele vai ser, suponha que você tem L loops, L é o número de loops. Legal? Seja qual for o número de loops e qual for a doideira que está acontecendo aqui dentro desse biscoitinho, esse diagrama vai ter dq elevado a d. Legal? Eu tenho N loops lá dentro, significa que eu tenho que fazer N integrais. Legal? Cada vértice, eu estou com vértices desse tipo, então são vértices independentes de momento. Então em cada diagrama eu tenho 1 sobre... quer dizer, o vértice vai estar... Quer dizer, o vértice vai ser independente de momento. Isso daqui dividido por propagador, número de linhas internas. Então agora o I vai ser o número de linhas internas. Ele fez uma previsão. Então, no fundo eu tenho L integrais, tá legal? E I propagadores. Cada propagador no ultravioleta vem com 1 sobre Q2. Tá? Isso daqui
vai dar algo do tipo, digamos, integrei a parte angular, então eu fico com dq L, tá? Que d menos 1 L sobre isso aqui. Legal? Isso daqui, por sua vez, eu posso reescrever como sendo dq L que d menos 1 L menos 2i. Legal? Eu vou fazer, no fundo, L integrais, né? Então, em cada integral, eu vou subir uma potência, vou adicionar um mais 1 ali na integração. Legal? Então, se eu pensar no grau de divergência, eu vou chamar delta como sendo o grau de divergência. Isso daqui vai ser d menos 1 L menos 2i mais L. Legal? Tá certo, meu filho? Tô fazendo besteira não, né? Tá seguindo o teu baile, tô gostando, velho. Então, o meu delta, né? Esse daqui seria o delta. Ele é aquilo que a gente chama de grau. Vou colocar entre parênteses aqui. Superficial de divergências. Tá? O superficial aqui significa o seguinte, vai ser divergências eliminando possíveis divergências de subdiagramas que você teria ali dentro. Por exemplo, digamos que você tem um diagrama desse tipo aqui, sei lá. Tá? Você vai ter a divergência do diagrama como um todo, mas também tem divergência do diagraminha aqui dentro. A divergência do diagraminha aqui dentro de teoria de renormalização, ela vai ser tratada em ordem mais baixa na renormalização. Então não me interessa pra gente para essa contagem aqui. Então o que interessa é a divergência do diagrama como um todo. Por isso que é superficial aqui. Posso fazer um comentário nisso? Vai. É que se você pegar, por exemplo, esse exemplo que ele deu, você pode calcular o grau superficial de divergência do diagrama como um todo e ficar com a sensação de que ele converge. Mas, na verdade, tem uma divergência primitiva dentro dele. Por mais que o grau superficial dê, que parece que ele é divergente, se você pegar aquele subgráfico que ele apontou, você vai ver que não é, que tem um infinito ali dentro, na verdade. Mas esse infinito ele é tratado em ordem mais baixa. Perfeitamente. Você não precisa lidar com a renormalização dele. dele. Lidar com ele, exatamente. Por isso que é superficial, né? Então, por exemplo, acho que um bom exemplo seria isso daqui. Né? Como é que tá de pôr erro no lugar? Se você pega esse diagrama aqui, por exemplo. Tá legal? Esse diagrama é uma função de 6 pontos. Uma função de 6 pontos, ela não introduz nenhuma divergência. Mas se você olhar aqui dentro, isolando esse pedacinho aqui, isso daqui é uma função de 4 pontos. Então ela tem uma divergência logarítmica dentro dela. Só que isso daqui seria uma função de 3 pontos a 3 loops. A gente não precisa... Tem 1, 2, 3 loops. Eu não preciso me preocupar com essa divergência porque eu já lidei com a divergência dessa função de 4 pontos aqui dentro a um loop na função de 4 pontos. Então, as divergências que não são superficiais, elas são tratadas a ordem mais baixas na teoria de renormalização.
Estou falando isso, enfim, sem falar de renormalização, mas só para adiantar algumas coisas. Esse L cancela esse L e aí fica com fica com D, DL menos 2I, legal? Então eu tenho um diagrama de L loops com 2I linhas internas. Ter essa contagem em termos de número de linhas internas não é tão interessante, porque o número de linhas internas é algo que varia numa dada ordem e para um dado número de pernas externas. Então vamos tentar reescrever isso de forma a eliminar aquele número de linhas internas ali. Legal? E para isso a gente vai utilizar duas relações topológicas. É a previsão dele, foi pode sorrir. A primeira relação topológica ela diz o seguinte, que 2i mais E é igual a soma em n maior do que 3, n Vn, onde Vn, que eu estou introduzindo agora, é o número de vértices φn. Tá? Então, por exemplo, um diagrama desse tipo aqui, ele tem V4 igual a 2. Um diagrama desse tipo aqui, ele tem V4 igual a 1, V5 igual a 2, V5 igual a 1. Tá? O que essa relação topológica está dizendo é, para cada vértice está necessariamente conectado a duas linhas internas e a uma linha externa. Quer dizer, pode estar conectado a uma linha externa. Tá? E aí, cada... Não, desculpa. Pá. Cada linha interna necessariamente conectada a dois vértices, daqui vem esse 2, e cada linha externa está necessariamente conectada a um vértice. E cada vértice está conectado a N linhas. Cada vértice tipo N está conectado a N linhas, seja interno ou externo. Tá? Isso é que essa relação está contando. Legal? Essa é a primeira relação topológica. Vocês podem demonstrar por convencimento, se vocês quiserem. Desenhe um diagrama arbitrário, conta o número de linhas. Vamos fazer aqui pelo menos um exemplo. Né? Então, deixa eu desenhar aqui um outro aqui, porque eu vou usar ele para duas coisas. Então, sei lá, vamos pegar um diagraminha bem legalzinho. Vamos pegar nosso bonequinho, né? É isso que eu ia falar agora, você tem um boneco já para usar. Tá? Esse boneco está com uma camisa quadriculada. Está com uma camisa igual a minha. Não, a minha é vertical, né? Então deixa eu colocar a camisa igual a minha. Horizontal. Temos um bonequinho gordinho igual eu. Com uma camisa listrada igual eu. Tá? Vamos lá. Qual é o número? Quais são os tipos de vértices que eu tenho? Eu tenho só vértices quárticos, certo? Para esse diagrama aqui eu tenho V4 igual a 1. Eu tenho vértices quárticos e cúbicos. Então, V4 é igual a 1, 2, 3, 4. Certo? V cúbico também é igual a 4. Tá? Número de linhas externas. Eu tenho duas. Número de linhas internas. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Tá legal?
Já vou salvar aqui também o número de loops, que a gente vai usar ele logo na sequência. O número de loops eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Todo mundo enxerga 6 loops aí? Certo? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Será que ele satisfaz essa relação? Vamos lá. 2 vezes 13 mais 2, isso daqui vai dar 28, né? Certo? De um lado da equação deu 28. Do outro lado vai ser 3 vezes cadê? 3, 4 mais 4 vezes 4. Isso aqui deu 16 mais 12 também, 28. Tá? Ok? Se vocês quiserem uma demonstração rigorosa disso, se virem. Estou convencido de que está correto. Foi demonstrado utilizando a técnica chamada fé. Fé, ou como o Felipe diz, indução galinácea. A outra relação topológica vai ser L menos 1 igual a 1 menos V. Porque um tá tão complicado, é L menos 1 igual a I menos G. L menos I igual a 1 menos V. Pode colocar então. Onde esse V é a soma de todos os V's. Tá? Vamos ver se isso é satisfeito. 6 menos 1 igual... Não, 6 menos 6 menos I, 6 menos 13 igual a menos 7. Certo? Então, esse é o lado L menos I da equação. Agora, 1 menos V vai ser 1 menos 4 menos 4, que também é igual a menos 7. Legal? Pelo amor de Deus, não é possível que eu tenha escolhido um diagrama tão arbitrário e as duas tenham batido, né? Se isso não for verdade. Tá legal? Bom, vamos lá. Então, eu vou utilizar essas duas relações. Dessa daqui eu já posso substituir o 2i. Então, da primeira, eu tiro delta igual a dl. Aqui eu vou usar... vamos manter em termos de L. Então, dl menos... Quer dizer, eu não sei se eu vou conseguir manter aqui em termos de L. Bom, eu vou escrever, vou buscar uma relação que no final fique em termos de V e E. Legal? Então, eu vou fazer o seguinte. Primeiro eu vou usar essa relação para eliminar o L. Então eu fico com D, I menos V mais 1. Ok? Menos 2I. Isso daqui, por sua vez, é igual a D menos 2I menos ou mais D 1 menos V. Ok? Agora eu vou usar essa relação aqui. Aqui eu posso utilizar, posso isolar o I, e aí eu fico com 2D, D menos 2, I, que vai ser igual a soma em N Vn, sobre 2, né? Certo? Sobre 2, menos E. Ok? Menos ou mais. Essa daqui eu vou reescrever da seguinte forma. Vou reescrever como sendo D menos D soma em N Vn. Legal?
Aqui eu posso colocar vou reescrever isso aqui como sendo delta igual a 2 menos d. Não, vou manter d menos 2 mesmo. Aqui vai ser menos d menos 2 sobre 2 vezes E. Tá legal? Aí eu vou colocar Vn em evidência. Aí eu fico com soma em N. Colocando Vn em evidência, eu fico com N D menos 2 sobre 2 menos 2 sobre 2 cadê? Menos D Vn mais D, certo? Legal? Aqui a gente vê algumas características. Vamos assumir que o D é maior do que 2 para nossa discussão aqui, tá? Aqui a gente já vê algumas características gerais que reproduzem aquilo que a gente viu nos casos particulares. Se você aumenta o número de pernas externas, se a gente estiver nesse regime em que D é maior do que 2, aqui a gente vai ficar com, aqui vai ser menos alguma coisa, aumentando o número de pernas externas, você torna isso daqui mais negativo, né? Ou seja, se isso for verdade, delta diminui ou decresce, né? Com o número de pernas externas. Foi o que a gente viu. Função de 2 pontos de divergência quadrática, função de 4 pontos de divergência logarítmica, função de 6 pontos finita. Legal? Segunda característica. Se N, quer dizer, aí aqui não é mais característica, né? Então, isso daqui é uma característica geral. Legal? Agora a gente já pode falar sobre classificações. Tá? Deixa eu pensar aqui como fazer isso. Talvez agora seja o bom momento para fixar D igual a 4 e depois a gente volta para D genérico. Vamos fixar D igual a 4, que, enfim, ao contrário do que alguns dizem, é dimensão física. Se o D for igual a 4, delta é igual a menos, aqui vai dar 4 menos 2, vai dar menos E, certo? Vai dar 4 menos E. 4 menos E, trazendo aquele D aqui para frente, mais soma em N, e aí eu fico com, isso daqui vai virar 1, né? N menos 4 Vn. Legal? Daqui a gente tem algumas características importantes. A primeira é que se o grau de divergência crescer em função de alguma quantidade, isso vai ser a princípio um problema. Porque, por exemplo, se você aumenta o número de loops, em geral, quando você aumenta o número de loops, você aumenta o número de vértices. Tá? Se você aumenta o número de vértices, e se isso cresce com o número de vértices, então você gera novos tipos de divergências conforme você vai aumentando o número de vértices. Tá? E isso vai ser um problema do ponto de vista de normalização. Tá? Se ele diminui com o número de vértices,
beleza, isso não é um problema. Mas se ele aumenta com o número de vértices, isso vai ser um problema. Tá? Isso daqui restringe para a gente os possíveis valores de n para d igual a 4. Legal? Daqui, a gente tira aqui delta decresce com Vn somente se, quer dizer, decresce, não cresce, né? Delta não é crescente, não cresce. Com Vn somente se Vn igual a 0 para n maior ou igual a 5. Porque se você tiver um Vn diferente de 0 para n maior igual a 5, isso daqui fica positivo e aí delta cresce com V. Tá? Isso daqui significa que lambda n igual a 0 para n maior ou igual a 5. Tá? Por isso que em teoria de campo a gente geralmente foca no exemplo lambda φ4. O lambda φ4 é o máximo que a gente pode colocar em 4 dimensões, de modo a não fazer com que o delta cresça com V. Legal? Essa conclusão aqui, ela muda se você alterar a dimensão. Por exemplo, se você fixar d igual a 3, você vai ver que você pode ir até n igual a 6 aqui. Se você fixa d igual a 6, você vai poder ir no máximo até n igual a 3. Legal? Então você tem uma mudança conforme a dimensão. Tá? Em geral, quanto mais baixa a dimensão, mais interações você pode colocar. Tá? De d igual a 7 em diante, você já não tem mais nenhuma possibilidade. 7 ou 8, não sei. Mas enfim, dá para encontrar um d crítico acima do qual você não consegue mais colocar nenhuma interação de modo a fazer com que isso aqui não cresça com V. Legal? Existem algumas classificações em geral, e aí aqui não necessariamente agora a gente retorna para D arbitrário. Quer dizer, arbitrário maior do que 2, pelo menos, ou pelo menos maior ou igual a 2. Tá? Que seria o seguinte: se delta, digamos, delta, que eu posso colocar a notação aqui. Bom, se delta cresce com V, e aqui com V, se tem algum V que faz com que o delta cresça, essa é a primeira possibilidade. A segunda possibilidade, se delta independe de V. E a terceira possibilidade, se delta decresce com V. Tá? São 3 possibilidades que nós temos. Na primeira, nós temos aquilo que a gente chama de teoria não renormalizável.
Ou você pode pensar, na verdade, que, por exemplo, se um dado Vn, se ele cresce com um dado Vn, o lambda n correspondente vai dar uma interação não renormalizável. Tá? Uma interação não renormalizável é suficiente para fazer a teoria como um todo não renormalizável. Tá? Se esse cara independe de V, se, por exemplo, se for uma interação específica, deixa eu colocar da seguinte forma, né? Se isso daqui cresce com Vn, isso significa que o lambda n é não renormalizável. Se isso daqui independe de Vn, então lambda n é renormalizável. E se ele cresce com Vn, então lambda n vai ser aquilo que a gente chama de super renormalizado. Legal? Em geral, a não ser que a gente entre no, digamos, arcabouço de teorias efetivas, a gente procura por teorias que envolvam esses dois tipos de interações: renormalizáveis e ou superrenormalizáveis. Legal? As interações não renormalizáveis não significam que a teoria não serve para nada. Né? Ela ainda é válida do ponto de vista de teoria efetiva, ou ela pode ser estendida como uma teoria fundamental se tiver propriedade de segurança assintótica na parada. Tá? Mas, digamos, o canônico é buscar por teorias com interações renormalizáveis e superrenormalizáveis. Legal? Tem algumas propriedades a mais que você pode verificar, que é, por exemplo, se a gente sabe que a dimensão da Lagrangiana, a gente sabe que a Lagrangiana tem dimensão canônica de massa D, e que um campo escalar tem dimensão canônica de massa D-2 sobre 2. Isso significa que o lambda n ele vai ter dimensão canônica de massa, aqui vai ser D menos n vezes a dimensão do fio. Peraí, vamos lá. Isso mais isso tem que dar igual a isso, né? Então, isso aqui vezes n, né? Que a potência do fio. A segunda parte. certo? Isso que por sua vez, bom, deixa dessa forma aqui. Legal? Isso aqui é menos a dimensão de massa do acoplamento lambda. Tá? Então, essa relação aqui a gente pode reescrever como sendo bom, deixa eu escrever. No fundo, o que a gente tem aqui é delta igual a menos dimensão de massa do campo escalar vezes o número de pernas externas. 4 menos y, D menos y, né? D menos dimensão de massa do campo escalar menos o número de pernas externas menos soma em n Vn. Certo? Ok? Isso daqui significa que se a dimensão canônica de massa for positiva, então a gente cai na categoria superrenormalizável. Se a dimensão de massa for negativa, ou, quer dizer, se for zero, a gente cai na categoria renormalizável. Se
Se a dimensão de massa for negativa, a gente cai na categoria não renormalizada. Tá? Daqui que vem essa associação entre, não sei se vocês já ouviram falar nessa associação, entre dimensão canônica de massa de um acoplamento e renormalizabilidade. Power counting é a técnica como um todo, né? Power counting. É a técnica como um todo. Esse ponto é um ponto que é bastante destacado, né? Você fala, por exemplo, a interação gravitacional, a gente não tem uma teoria de gravidade quântica, porque se você tentar quantizar a teoria de Einstein-Hilbert, o acoplamento que você tem por lá é o acoplamento G, que tem dimensão canônica de massa menos 2, o G de Newton. Então, se justifica por aí que gravitação é uma teoria não renormalizada. Teoria de Fermi, que é uma teoria campo fermiônico ao quadrado, linear fermiônico ao quadrado. Isso daqui vai ter um acoplamento com dimensão de massa menos 1, menos 2. Menos 2, né? Então seria também não renormalizado. Tá? Tem que se tomar um certo cuidado com essa associação, que essa associação é válida porque a gente está falando de teorias com propagadores canônicos, digamos assim. Se você tivesse teorias com derivadas superiores, por exemplo, 1 sobre P² no propagador, você muda essas relações. Porque aí ao invés de ter dl menos 2i, você poderia ter menos 4i, por exemplo, se for um propagador do tipo 1 sobre P². E aí você acaba alterando essas conexões ali com dimensão canônica de massa. Legal? Bom, isso acho que dá uma noção geral de divergências ultravioleta e teoria quântica de campos. Na semana que vem a gente vai começar a discutir renormalização. Renormalização é algo que tipicamente se dá em 2 etapas. Primeiro você introduz um procedimento de regularização, que te permite isolar a parte divergente da sua integral, porque até agora a gente viu que a integral é divergente. Tá? E a gente quer tratar isso de alguma forma, e para tratar isso, primeiro a gente tem que isolar a divergência. E aí, uma vez que você isolou a divergência, aí você pode tratar a divergência de forma adequada. Legal? Via procedimento de renormalização. Enfim, só para destacar também aqui, né, você imagina lá nos primórdios da teoria quântica de campos, começou ali com a QED em particular, né, todo desenvolvimento para poder compatibilizar mecânica quântica com relatividade. E aí, quando você vai calcular alguma coisa além do clássico, você cai em integrais que não são divergentes, né, que não são convergentes. Você imagina ali naquela situação, né, de entender como lidar com isso, né, quando era tudo mato, né. Então na semana que vem a gente vai começar a lidar com essas divergências e é isso. Tem uma dúvida? Por hoje é só. Valeu, pessoal.